Famosa gravação. Aí, ó, estamos no ar. Eu gravo isso tudo, mas não tem nenhum tipo de preocupação com relação a se está sendo direito, se não está sendo direito, sabe como é que é? O negócio é aproveitar e tentar registrar as ideias, né? Depois alguém, se possível, né? Se tiver interesse. O Wendel faz a magia também, né? O Wendel é o nosso médium de efeitos virtuais. comunicação. Bom, pessoal, vocês estão vendo a telinha aí do compartilhamento? Estão vendo? Aham. Ok. Na semana passada, então, nós começamos e não saímos do título, lembram disso? A ideia toda era ver a questão do homem velho, o que era o homem velho, e daí nós acabamos permanecendo naquelas ideias que a gente abordou, né? Essa meditação da amizade com o homem velho, ela é, na verdade, um contexto muito explícito do que é a proposta de autoconhecimento que a doutrina espírita nos propõe lá na nossa tão especial pergunta 919 e na letra A dela, que eu vou colocá-la aqui, um trechinho só, que ela traz para nós algumas informações que esse capítulo de hoje ele vai abordar também. 919. Vamos procurar a 919. Assim que essa máquina estiver ativa e funcional, nós vamos encontrar aqui 919. Aqui na 919, na letra A, quando Allan Kardec pergunta e o Santo Agostinho explica como fazer tudo isso, né? Ele começa a falar que a gente tem que aproveitar e rogar a Deus e ao anjo da guarda o esclarecimento. Porque ele fala que se a gente fizer isso, Deus vai nos assistir. A ideia é exatamente essa, de a todo dia, né, cada um faça uma avaliação, né, uma análise do que foi o seu dia. E aí, como ele fala, né, a gente começa a se conhecer e ver o que precisa de reforma. E ele fala, né, aquele que todas as noites evocasse as ações que praticar durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que esclarecesse. Por que ele faz esse tipo de ponderação, o nosso orientador Santo Agostinho? Porque para aqueles que já começaram a fazer esse trabalho de autoconhecimento, vai verificar que começa a entrar em contato com umas áreas pouco conhecidas ou pouco pouco conhecidas mesmo, não? Da própria personalidade. E a gente vai começar a verificar em nós mesmos uma série de imperfeições, às vezes muito graves, às vezes muito desagradáveis, e que chegam a causar em nós uma série de, digamos assim, sequências emocionais desafiadoras. Por isso, o Santo Agostinho orienta que a gente peça, antes de começar, o auxílio de Deus, o auxílio do anjo da guarda, porque nós necessariamente... Quem não tomou a vacina é muito risco. Graças a Deus que a família vai tomar amanhã, Diego? Não, né? Depois da manhã, né? Alguém aí está com o microfone aberto. Então, assim, a gente precisa de ter
assistência espiritual exatamente para que nos fortaleça, para que a gente possa dar sequência ao conhecimento. E tudo isso, na verdade, tem a ver com o homem velho. Então, essa meditação da amizade com o homem velho é uma necessidade decorrente do esforço que faremos de nos conhecermos e, como a gente tem visto e abordado, né, de nos transformarmos paulatinamente. A Irmãce, ela traz para nós, nesse capítulo, como frontispício do capítulo, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, o item 19, um trecho dele, que está aqui, né? A própria destruição, que aos homens parecem o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento, e isso foi uma mensagem, parte da mensagem do próprio, né, Santo Agostinho. Essa passagem está aqui, incerta lá no Evangelho, capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, e esse item especificamente é a respeito da progressão dos mundos. E aí ele analisa isso e informa para todos nós que o progresso é uma lei da natureza e que tudo está submetido a esta lei do progresso. E que essa destruição, que para nós, sendo encarnados, eu deveria dizer, e sendo espíritas, deveríamos estar informados e suficientemente embasados mentalmente para ver tudo que está acontecendo conosco e ver nisso a ação da providência e estarmos tranquilos, confiantes, né? E até alegres de estarmos passando por um processo tão desafiador. Por quê? Porque é exatamente isso, né? Para nós, parece o termo final. Mas, quando a gente observa o contexto evolutivo, é simplesmente um meio. A destruição é simplesmente uma transformação que passamos como indivíduos ou como coletividades, como seres espirituais e também como seres materiais. Todas essas transformações, elas têm como objetivo final um estado mais perfeito. Porque, na verdade, né, sempre vai acontecer o renascimento e nunca vai acontecer o aniquilamento. É um aprendizado que nós espíritas temos que colocar em nossas vidas a todo instante. Por mais que os nossos corpos físicos, por mais que os ambientes, por mais que o planeta esteja passando por um processo aparentemente destrutivo, né? A espiritualidade demonstra para todos nós que é simplesmente um processo de transformação cujo estágio momentâneo parece caótico, mas que, quando a gente começa a observar espiritualmente, ele exatamente traz dentro dele mesmo todas as sementes que irão desabrochar lá na frente e mostrar o projeto realizado e a melhoria que foi alcançada. Tudo bem até aí? Por que nós estamos abordando isso nesse contexto? Porque quando os espíritos vêm e falam disso aqui, e a irmã se introduz isso neste capítulo, isto aqui também tem a ver conosco. Porque individualmente nós passamos a nos perceber melhor, e quando a gente começa a verificar isso, a gente vai verificar que tem que acontecer em nós mesmos alguma transformação íntima, alguma transformação moral, para que lá adiante, né, redunde num ser espiritual melhorado, percebe? Então, se no momento
do autoconhecimento, desse esforço, tudo às vezes parece meio desafiador, meio, né, caótico, meio inseguro, não tenhamos dúvida que estamos realizando exatamente o que tem que ser feito. Porque as sementes do homem novo, as sementes da transformação íntima, elas estão começando, de alguma forma, a germinar no nosso coração, na nossa mente. Lá na frente, dependendo do esforço particular, individual, pode ser em breves anos ou em breves reencarnações, mas lá na frente essas situações todas serão superadas e nós estaremos, né, alcançando a condição de espíritos melhorados. Essa é a questão, né? Entra no ponto que Kardec trouxe no Livro dos Espíritos, né? A evolução do átomo ao arcanjo, né? Isso, que um dia foi aquela caminhada. Uma caminhada independente do que seja, né? Uns mais devagar, outros mais rápido, mas lei de progresso para todos, uma hora chega. Para todos. E aí, em virtude até da conversa da reunião anterior, né? A gente vai só lembrar aqui, em virtude de estarmos reencarnados e ser essa, possivelmente para a maioria de nós, a primeira vez que somos espíritas encarnados, né? Essas realidades, elas ainda são pouco dominadas por nós mesmos, né, Bruno? Então, a gente às vezes não consegue verificar com clareza em nós, no nosso ambiente próximo, ou no contexto social, ou no contexto planetário, a gente às vezes não consegue identificar que esse processo evolutivo está acontecendo e que é para melhor. A gente não consegue, a gente não tem, às vezes, né, essa percepção espiritual tão avançada. Mas, confiando nas promessas do Cristo, né, confiando nas revelações da doutrina espírita, de tranquilidade para todos nós, né? Que nunca paremos à beira do caminho, nas lamentações, né, nos desânimos repetidos e contínuos, mas que a gente vá dando, né? Como o Emmanuel fala, se você não consegue andar um passo, ande 1 milímetro, mas ande de alguma forma, né? Faça um esforço espiritual e vá adiante, porque o caminho é todo esse, né? Então, assim começa a nossa irmãce. Vamos juntos fazer uma viagem ao encontro de nossa sombra. Esse é o contexto, né? O que é a nossa sombra? Nós vimos lá em estudos anteriores. A sombra é o conjunto de tudo o que nós construímos em nós mesmos ao longo dos milênios que já se foram. Dentro desse contexto de sombra, por que chama de sombra? Porque você não vê o que tem lá, né? Por isso é que é sombra. Davi, sim? Isso daí no trabalho de Palhano, ele traz como o inconsciente coletivo. Exatamente. Só que aqui nós estamos tratando exatamente da questão particular, né? A construção que cada um de nós fez. E aí a gente viu ao longo desse processo que, pelo menos em boa parte, a nossa sombra, ela é construída em cima do ego, do egoísmo, né? Que é natural que tenha sido assim, porque nós tínhamos que sobreviver, e para sobreviver nós tínhamos que fazer uso das leis de força, de predomínio, né? Só que nós colocamos em algum ponto o nosso eu, o nosso interesse particular, à frente do interesse de todos os outros. No início era até viável que isso acontecesse. Mas nós chegamos num ponto do nosso aprendizado espiritual onde nós já conseguimos entender que se nós colocarmos sempre o nosso interesse particular na frente de todos os interesses, o nome disso chama-se personalismo.
E o personalismo é uma doença da personalidade, né? Onde nós exacerbamos o egoísmo e as atitudes que nós tomamos com base nesse egoísmo, elas passam a ser, se podem ser, digamos assim, benéficas individualmente, no momento presente, elas se transformam em desarranjos ao longo de mais tempo, porque acabaremos por prejudicar outras pessoas, acabaremos por levar desarmonia às outras pessoas, porque queremos alcançar nossos interesses particulares. É nesse momento espiritual que nós nos encontramos, onde nós já entendemos isso, que o egoísmo somente não vai ser a ferramenta do nosso aprendizado evolutivo, mesmo que, como a doutrina espírita explica, o interesse particular ele é sempre importante, o interesse pessoal é sempre importante. O que não é bom é quando esse interesse pessoal ele sobrepõe os outros interesses e a gente passa a ser um motivo de desarmonia. Tá claro isso, né? Então, o que aconteceu ao longo dos milênios passados foi que nós construímos isso, e isso aí é a nossa sombra. Então, o que a irmã está fazendo para nós é um convite para que a gente faça essa viagem ao encontro, né? Não é de encontro, é ao encontro, é para irmos, né, juntos a ela, e não contra ela. Aí ela lembra primeiro, antes de tudo, né, vamos recordar alguns conceitos, para que a gente possa fazer essa viagem com um pouco mais de eficiência, né? Nivaldo. Fala, meu amigo. Voltando aí um pouquinho ao parágrafo lá da destruição. Sim. Eu entendo que essa destruição cabe a nós também, né? Por isso que a gente tem a bendita reencarnação, né? Uhum. E vai ser necessária quanto for para nós, para que a gente realmente possa se melhorar, né? Agora, eu gostaria de voltar um pouquinho nesse termo de destruição, porque é aquela história, né? A gente precisa ter todo um contexto para entender essa destruição. E aí eu queria perguntar a todos, né? Não sei se eu tenho uma visão errada, ou talvez... Porque eu já falei aqui que tem algumas pessoas que falam que a doutrina espírita ela é muito leve, muito dócil, né? Tudo tá bom, tudo tá certo, né? E eu tenho uma visão em relação a esse momento do planeta que está sendo abalado, e tem uma corrente que fala assim: ah, não, isso é em função do homem que está destruindo a natureza. Eu concordo também com isso. Eu também concordo com isso. Mas eu também não posso esquecer que o planeta também caminha para uma mudança. E dentro dessa mudança está essa destruição, que seria natural. Só que, dependendo de quem você fala, a pessoa vai falar: não, essa doutrina ela é muito leve, ela entende todo mundo, ela, né, morreu, nasce de novo. Então, eu não sei se eu estou errado nessa visão de que essa destruição, em geral, inclusive é nossa, né? Porque a gente nasce e as nossas células já começam a se destruírem, né? A gente já, no mesmo dia ou no dia seguinte, a gente já começa a ter uma transformação em nosso corpo. Mas eu vejo assim, eu não sei se vocês têm essa visão em relação ao planeta, que ele caminha por uma destruição, mas é um outro tipo de destruição que a gente ainda não tem essa capacidade de entender. E pensando também que o planeta ele já foi destruído, ele já foi totalmente destruído. É só a gente analisar a história, a gente vai ver que ele já acabou praticamente com todo ser no planeta, com uma série de coisas, né?
É isso aí que eu penso. Eu só queria voltar um pouquinho, porque eu estou com isso na minha cabeça, e eu queria ver a opinião de vocês em relação a essa destruição geral que nós estamos sofrendo, porque os cientistas estão alegando que é falta disso, falta daquilo. Eu concordo, é muito desmatamento, mas isso também existe, vamos dizer assim, uma engenharia por trás disso tudo que está sustentando isso aí. A coisa não vai descambar de uma forma ou outra, ou de um jeito, ok? Vamos ouvir aí o pessoal. Deixa eu tomar a dianteira, então, já que eu gosto de falar um pouquinho, né? Tem uma situação, teve um tempo atrás, aí, um mês atrás, que a Égida pediu para eu trazer na segunda-feira uma palestra falando sobre um tema que deu continuidade ao tema do Ismael. Né? Ismael trouxe Na Casa do Pai há muitas moradas, e eu trouxe o tema Nós, Cidadãos do Universo. E num determinado ponto do assunto, eles tratam a questão da evolução com essas mudanças. O que nós entendemos como lei de progresso, né, aquela questão de destruição, ela engloba uma base de mudança. Para nós que somos firmados no plano material, nós encaramos como uma destruição, mas nós sabemos que nada se aniquila. Na verdade, tudo sofre uma mudança por algum motivo para atender alguma necessidade específica daquilo ali, da vida. E um dos exemplos muito legais que acabei trazendo no estudo é o seguinte: o ponto evolutivo de cada um, ele bate como? Eu até comentei agora há pouco no início do estudo com Dalvi. Kardec, ele traz no Livro dos Espíritos que nós evoluímos do átomo ao arcanjo, e assim vai. A evolução nós não conhecemos ainda o patamar mais elevado, se tem algum, e assim vai. Mas nós conhecemos ainda os mundos por seus graus evolutivos. E dentro dessa análise de estudo que a gente vai fazendo, em um determinado ponto, se eu não me engano, eu acho que foi até Emmanuel que trouxe isso, deve estar lá naquele A Caminho da Luz. Me ajuda a recordar qualquer coisa, tá, Davi? Que ele comenta que o local onde Jesus teve a caminhada evolutiva dele já se perdeu nas poeiras do tempo. Então, assim, os mundos é como se eles já não existissem mais por onde Jesus caminhou no começo da sua trajetória. E nós não habitamos, na verdade, mundos. Nós somos seres espirituais que habitamos a criação. Então, cada ponto que nós trabalhamos o crescimento evolutivo, nós vamos mudando nossas moradas, que num determinado futuro de bilhões e bilhões e bilhões de anos, elas também vão deixar de existir. Um exemplo muito legal disso daí é o seguinte: nós temos aqui próximo, né, de alguns bilhões de anos, nós temos o sistema de Antares. Quando a gente fala sistema, é o quê? É a sua estrela com o seu conjunto de orbes. E Antares é uma estrela tão grande que ela faz o nosso Sol parecer um pixel, um grão de areia, de tão grande que ela é. Só que ela já se encontra, pela aparência dela e pelo que os cientistas descobriram, que ela já se encontra no final da sua caminhada. Só que o que vem depois disso, nenhum de nós tem conhecimento, mas sabemos que ela vai acabar um momento explodindo, não se sabe no que ela pode se transformar, e o que está ao redor dela, até um determinado ponto, se torna combustível para manter aquela energia de gravidade e fusão. Quando aquilo ali já não possui mais combustível, e aí ou a gravidade ou a fusão vence um ou outro, o Sol, aquela estrela se apaga por algum motivo, não se torna uma supernova ou não, e deixa de existir. Mas é a caminhada que aquele sistema teve, como o nosso no futuro também vai ter. Mais alguém quer falar alguma coisa? Jotinha, tudo bem? Ok, isso aí. Eu não sei se era isso que você tinha perguntado. Não, é isso mesmo, porque é uma visão, né, que eu pelo menos, eu vou tendo e vou buscando através do conhecimento, através da sua fala, através do estudo, e isso vai me confirmando, né, a ideia que eu tenho em relação à destruição. Então,
na verdade, eu entendo que não existe destruição, e sim uma transformação. A forma que às vezes é feita, a gente não tem ainda o entendimento, a visão ainda para entender o fato, a forma que ela é feita. Porque tem muitas coisas que a gente ainda não entende, né? Quer dizer, muitas coisas. Eu acho que tem o universo todo ainda para a gente entender, né? É isso aí, obrigado, ok, valeu. Valeu. Vamos voltar lá então no nosso compartilhamento. Então, a Hermance, ela fala exatamente isso, né? Que nós estamos fazendo uma viagem ao encontro da nossa sombra e vamos relembrar alguns conceitos. E aí, como o Jota lembrou agora também, como o Bruno lembrou, né? Essa destruição, ela é aplicável também, né, ao ponto individual, e nós, à medida que vamos nos esforçando para sermos melhor, entre aspas, nós estamos destruindo alguma coisa em nós, porque nós estamos nos transformando, né? Então, vamos lá. Ivaldo, deixa eu só te interromper. Eu preciso falar, né? Que senão eu não... Eu fui atrás desse autodescobrimento, né? Certo. No sentido de quê? De tentar descobrir, de tentar me melhorar, de tentar facilitar, vamos dizer assim, as coisas. Aí eu fui estudar, tem 2 livros, inclusive um livro eu estou estudando pela internet, um livro eu terminei de estudar. Foi o Autodescobrimento, de Joana Urdivaldo. E o outro livro que eu estou estudando agora é o Triunfo Pessoal, tá? Da Joana e do Divaldo também. Mas aí, cara, quando você falou lá no início que esse estudo se baseava em Kardec, eu fiquei pensando assim, não é possível, eu já estou estudando autodescobrimento com Joana, né? Altas palavras, altas ideias, né? Arquétipos, inconsciência, complexos, consciência coletiva. Aí eu quero deixar aqui a minha declaração, que eu cheguei à seguinte conclusão. Eu vou parar de estudar esses livros, Nivaldo. Vou parar. Não, vou parar. Por quê, Jotinho? Porque é simples, Nivaldo. Eu acho que tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Então, o meu tempo agora é estudar Kardec, é entender o que Irmã está falando. Você entendeu? Ficar miudinho, porque como a gente sabe que nós temos muitas pessoas, né? A gente vai montando todo esse histórico, né? Esse histórico vai ficando arquivado. Eu não consigo dar conta disso tudo. Eu não consigo. Por mais que eu vá estudar, por mais que eu vá... Não existe ainda, não existe ciência para nós ainda. Então, aí eu falei, não, vou tirar o pé, né? Vou só concluir o triunfo pessoal, né? E vou voltar de novo ao beabá. 2 mais 2, 4. Não vou procurar a equação de segundo grau, porque é complicado. E outra coisa, como tudo tem seu tempo, uma próxima reencarnação, porque conforme você vai vivendo no seu dia a dia, as coisas vão te aparecendo. E não aparece. Eu tenho tanta coisa já para acertar, vocês não têm nem ideia. Então, eu parei e vou aos pouquinhos tentar acertar isso, porque não adianta eu querer, porque eu fiquei pensando, poxa vida, como é que eu vou me auto-melhorar se eu não me conheço totalmente? Porque quando a gente vai buscar o autoconhecimento, é o autoconhecimento dessa existência. Eu penso assim, desse momento. Porque numa próxima reencarnação, eu reencarnando lá na África, ou eu reencarnando rico, as situações vão ser outras. Então, eu vou me mostrar uma outra pessoa que vai precisar de um outro autoconhecimento. Então, esse autoconhecimento que nós estamos estudando aqui seria um grãozinho de areia do universo.
Ok? Eu precisava falar isso para que a ideia, né? Aonde que eu cheguei, o que eu consegui construir disso tudo aí, tá ok? Ah, Só comentar tranquilo. rapidinho, só em sequência dele também, Davi. É Uhum. interessante ele comentar esse ponto, porque quando você pega para estudar a questão de inconsciente, consciente, arquétipos, essas coisas, não é um negócio fácil de se entender e trazer para o entendimento interior de cada um de nós, não. Isso aí. Até porque depois que você adquire o entendimento, né, de cada uma dessas situações, você acaba tendo uma outra sensação que é se você está disposto a conhecer quem realmente você é. Você acaba pisando num terreno que você fala assim, gente, eu não faço a mínima ideia. E aí, será que eu estou preparado realmente para conhecer quem está por trás dessa persona? E aí é um ponto que cada um de nós coloca, porque quando você envolve inconsciente coletivo, inconsciente pessoal, o próprio consciente coletivo, você envolve tantos conceitos que você prefere se manter seguro na persona por medo de conhecer quem é você de verdade. Porque pode até assustar. Porque, querendo ou não, nós somos bagagem de recursos de encarnações, e encarnações que hoje gerou o que nós somos hoje, com nossas personalidades e tal, e assim vai. Lógico que assim, nem uma parte pequena, trazida para a nossa personalidade, através também das criações que nós tivemos nesse momento. Hoje, eu como Bruno, o José Gomes como ele, você como Dalvi, assim vai, mas são situações complicadas que você tem que pensar assim, poxa, eu tenho que ter uma estrutura psicológica para bater de frente com o que é aquilo que eu vou encontrar. Eu estou procurando, estou querendo entender, mas e aí, será que eu estou pronto? Então, eu entendo até o ponto que ele está colocando. Ivaldo, isso aqui Oi. é a opinião do Jotinha, tá? O Jotinha fez aqui a prática, fez a lição de casa e está passando isso para vocês, mas eu não sou contra Joana, não sou contra Edivaldo. Quem quiser estudar, pode fazer o que for, tá? Isso é minha ideia, tá? Do Jotinha, ok? Obrigado. Ah, tranquilo. Eu vou aproveitar e fazer alguns comentários sobre isso, porque peço até desculpas aí ao pessoal, porque a gente não está avançando na leitura, mas acredito que essas questões elas precisam, às vezes, de receber uma abordagem, né, exatamente para a gente poder clarear algumas questões. A doutrina espírita, conforme proposta por Jesus, conforme trazida por Kardec, né, e especialmente, eu diria, conforme exemplificada e estendida pelo Chico Xavier, ela representa aqui na Terra o Consolador prometido, né? A essência da doutrina espírita é essa, é o Consolador prometido pelo Cristo, que viria no momento adequado, restaurar a simplicidade do Evangelho de Jesus e esclarecer uma série de afirmativas e de exemplificações do Mestre lá na Antiguidade. Essa é, na nossa modesta visão, o que é o significado mais profundo e mais puro de ser espírita, ou de entender a doutrina espírita. Essa é. Diante disso, a gente acaba enfocando aquelas situações ou aqueles aprendizados que tenham ou que signifiquem para nós uma possibilidade de vivência desse Evangelho do Cristo. O mestre falava assim, buscai em primeiro lugar as coisas do Pai e o resto vos será dado por acréscimo de misericórdia, né? As coisas do Pai, essencialmente simplificando, são o exercício do amor ao próximo. Basicamente, o Cristo falou isso, né? Ele falou que toda a lei e os profetas são resumidas em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
Essa é a essência. Então, uma vez que a gente consiga, de alguma forma, começar esse exercício, nós verificaremos que há um mundo, há um universo quase infinito de aprendizado íntimo nessa esfera de amor que reclama a nossa atenção, e é diário. A todo instante a gente é convidado, cada um é convidado, onde quer que esteja, a exercitar isso. Se nós tivermos uma atenção mais apurada, uma vigilância mais próxima com relação ao nosso mundo íntimo e a relação que nós temos com o meio onde nós estamos inseridos, as pessoas, né? Nós verificaremos que toda vez que a gente pode calar para que o outro fale, concordar para reduzir a temperatura da discussão, né? Fazer um pequeno servicinho que beneficie outras pessoas, mesmo que esse servicinho signifique abrir mão de algum interesse particular imediato nosso, tudo isso faz parte desse exercício de amor que a doutrina espírita nos propõe. E por que nós estamos abordando isso, né? Porque quando nós observamos a proposta do Cristo e do Evangelho para todas as criaturas humanas, nós verificamos que a maioria das criaturas humanas não tem capacidade, às vezes, intelectual de aprofundar conceituações. E essa grande, gigantesca maioria, né, chamada povo, o mestre se aproxima de todos eles no sentido de fazer com que esse exercício de solidariedade, de fraternidade, ele aconteça. Fazendo minhas as suas palavras, Jota, nós não desmerecemos os avanços intelectuais que algumas pessoas no meio espírita fazem, divulgam, preceituam, né, e fazem disso até, digamos assim, o momento da sua vida. Isso a gente não tem nenhum tipo de restrição. O que nos chama a atenção é que a grande maioria ela fica completamente à margem de tudo isso. E essa grande maioria, e nós somos, na minha modesta opinião, essa grande maioria, não pode viver hipnotizada, não pode viver submetida, vamos falar assim, a um tipo de ditadura intelectual, onde as pessoas acabem se esquecendo da simplicidade do Evangelho, se esquecendo das possibilidades de aprendizado moral, que é a essência. A nossa evolução ela é moral, não tenhamos dúvida disso, e a evolução moral nossa ela só se realiza através do esforço particular no exemplo, né? Se nós nos esquecemos de tudo isso e começamos a entronizar simplesmente o intelecto e o conhecimento, e esse intelecto e esse conhecimento vão ficando cada vez mais rarefeitos e cada vez mais indisponíveis para a grande maioria, se nós observarmos qual que é a proposta do Evangelho do Cristo, nós veremos que alguma coisa não bate, alguma coisa não coincide. E se nosso interesse é nos tornarmos melhores, nós vamos entendendo com o Evangelho que ser melhor é ser simples. André Luiz, lá no livro Conduta Espírita, ele fala assim: toda complexidade atrasa o relógio da evolução. E quando a gente vê na escala espírita, quando Allan Kardec fala sobre espíritos superiores, ele fala que há os espíritos que são mais desenvolvidos, vamos falar assim, intelectualmente, e outros que são mais desenvolvidos em bondade. E ele fala, em algum ponto, que é melhor ser bom.
É melhor ser bom. Porque quando você adquire a bondade, você adquiriu uma virtude imorredora no seu coração. Você pode ser intelectualmente de qualquer jeito, mas se você for bom, você tem naturalmente a capacidade de decidir no melhor para os outros. Se você é só intelectual, como infelizmente ainda é o meu caso, a gente tem a incapacidade de decidir da melhor forma para todos. A gente tende a decidir a melhor forma para nós. Então, a inteligência nossa ainda não está a serviço da bondade. Significa que o nosso assimilar da doutrina espírita ainda é muito dúbio e é muito frágil. Então, diante de todos esses conceitos, quando nós observamos o processo de aprendizado pelo autoconhecimento, e aí a gente volta outra vez à pergunta 919, letra A do Livro dos Espíritos, né? A gente vai verificar que o Santo Agostinho, ele não está falando para nós, para a gente começar a estudar aí de ego, superego, inconsciente coletivo, superconsciência, nada disso. Ele está falando simplesmente o seguinte: olha para o seu dia, o que é que você fez no seu dia. Você fez coisas agradáveis, você fez coisas desagradáveis, o que é que você pode melhorar amanhã? Percebem? Então, se a gente tiver a habilidade de colocar esse tipo de conceituação para rodar no nosso aprendizado, nós estaremos ganhando terreno espiritual pelo esforço de verificar o que nós somos. E aí a gente vai se melhorando. Porque senão nós ficaremos reféns de palavras, de significados, às vezes, profundos, e a gente respeita muito isso, né? A profundidade desses significados, desses estudos mais avançados, mas que, pelo menos no meu caso particular, né, pessoal, significa aí um tempo que eu não preciso ou não posso dispor para ficar aprofundando tudo isso. Eu tenho que focar, aí lembrando meu amigo Jota aí, né? Eu tenho que focar no meu dia a dia, eu tenho que focar nas minhas relações pessoais, eu tenho que focar em tentar ser um pouco mais justo, sério, né? Fraterno, atento, bom, né? Tolerante, paciente. Isso é o nosso grande objetivo. Se eu conseguir tudo isso, puxa, fantástico, estarei avançando, né? E aí, todo o conceito de aprendizado que a gente tem que fazer, a gente vai acabar fazendo mais, né, de uma forma mais organizada, né? Só para voltar aqui, já estamos quase no final, mas só para voltar aqui no nosso estudo, pessoal, a Hermance, ela fala de alguns conceitos. Então, o primeiro conceito que ela fala aqui para nós é esse aqui, olha, a eficácia do labor de renovação, né, depende essencialmente da capacidade do encontro harmônico com as mazelas que habitualmente desejamos ignorar. Então, o processo nosso de renovação moral, no nosso esforço de autoconhecimento, é exatamente, no primeiro momento, alcançar essa condição de identificar as mazelas que nós temos em nós mesmos, e todo dia, se a gente quiser observar no final do dia como é que foi o nosso dia, a gente vai verificar que sempre tem alguma mazela ali. E se nós a identificamos, então já não podemos mais ignorá-la. A questão toda nesse conceito é exatamente isso, né? Como que eu vou tratar a minha relação com a minha mazela? E ela fala, o trabalho de renovação, para ele conseguir ser realizado, o primeiro momento é exatamente esse, de eu tentar ser um pouco mais equilibrado quando eu olho as minhas mazelas. Aparentemente, isso aí alguém poder falar assim, isso é tão imediato, né? Mas vamos fazer uma breve observação, só para a gente verificar como é que isso funciona.
Como que eu lido com as mazelas dos outros que estão ao meu redor? Então, imaginemos que ao meu redor ou ao seu redor exista uma pessoa que é, digamos assim, extremamente impaciente. Como que eu lido com a impaciência do outro? Eu lido com equilíbrio, com aceitação, com compreensão, ou eu lido com críticas, com comentários desagradáveis, com desarmonias? Como que eu lido com a mazela do outro? Porque da mesma forma como eu lido, em geral, tá, gente? Da mesma forma como eu lido com a mazela dos outros, é um demonstrativo de como eu lido com as minhas. Perceberam? Então, se eu ainda não sei como eu lido com as mazelas que eu começo a descobrir em mim, que tal eu observar como é que eu lido com as dos outros? Porque eu terei aí uma breve indicação de o que eu lido, o como é que eu trato a mim mesmo. Percebe? E o que isso importa? Importa porque, como a irmã se lembra aqui bem claramente, né? Eu só consigo fazer o meu trabalho de renovação se eu conseguir me aceitar. Como que eu consigo me aceitar se eu não aceito os outros também? Percebe como as coisas estão interligadas? E isso é um trabalho impressionantemente desafiador. Porque, num primeiro momento, eu vou confundir o conviver com a mazela do outro como deixar aquela coisa ruim acontecer. Porque eu não sei lidar com isso. Então, se a pessoa é impaciente, eu posso até pensar, nossa, que perda de tempo dessa criatura com essa impaciência dela. Ah, se ela soubesse como é bom ser paciente. Mas eu sou paciente? Mas se eu não sou impaciente, se eu não sou paciente, por que eu quero tanto que a pessoa seja paciente e não consigo fazer isso comigo mesmo? Porque se eu critico isso naquela criatura, aí existe um aspecto psicológico, que a própria irmã já abordou isso em outros momentos, né? Se eu lido de uma forma desarmonizada com a imperfeição que eu identifico no outro, eu estou simplesmente projetando no outro a forma como eu lido comigo mesmo. Tá claro isso, pessoal? Então, essa é, na verdade, a grande questão. Se eu tenho alguma mazela, se eu já não ignoro mais essa mazela, a questão é como que eu lido em mim mesmo em relação a ela. E isso não significa, num primeiro momento, em me tornar conivente com a minha mazela. Porque poderia achar assim, não, me harmonizar com a minha imperfeição eu sei que eu sou assim mesmo, então, eu sei que eu sou, então não tem problema não, eu vou continuar aqui e tal, e né, deixa isso desse jeito. Mas como nós estamos vendo a respeito da necessidade de transformação moral, nós vamos verificar o seguinte, num primeiro momento eu identifico a mazela, num primeiro momento eu tento me harmonizar, né, aceitá-la como ela é, aceitando-me como eu sou, e, na sequência, eu vou começar a fazer o esforço de ser melhor. Então, essa é, digamos assim, a grande possibilidade que nós temos no momento presente, que seria... Davi, Sim? fazer uma pergunta. Uhum. Eu posso colocar que isso daí seria o ponto que identifica um espírito puro para nós? Porque, vamos lá, quando eu começo a identificar o defeito do meu próximo,
eu estou ali condenando que eu também tenho aquele problema, não sei lidar com ele, aí eu começo a apontar o do meu próximo para crucificar ele, né? Sendo que eu não tenho ainda a capacidade de trabalhar, resolver isso em mim. E um espírito puro, ele olha para a gente de uma forma diferente, vendo o que nós seremos no futuro, a capacidade de crescimento, aquilo tudo. Por quê? Porque ele já não possui esse tipo de imperfeição que nós ainda trafegamos, né? Então, eu poderia trazer que isso daí que é a diferença que nós temos ainda de muito, muito tempo de chão ainda, ou uma das em relação à evolução para um espírito puro? Possivelmente sim, Bruno. Um espírito puro, né, na conceituação que a doutrina espírita traz para nós, é um que já está completamente isento da influência material. Então, Exatamente. ele já superou toda essa influência e ele realmente já não tem nenhum tipo dessas, digamos assim, imperfeições. Então, para ele, quando ele olha e vê a gente, ele consegue ter, para nós, um olhar, uma atitude, não só de condescendência, mas ele sabe, se ele estivesse aqui encarnado junto conosco, como foi o caso do Cristo, né? Eu diria até como foi o caso do Chico, ele tem para conosco uma forma de agir natural que nos induz a ser melhor, simplesmente pelo fato dele estar próximo de nós. Ele trata a nossa imperfeição melhor do que nós, e essa energia melhor, quando está ao nosso alcance, nós a recebemos e aprendemos a lidar melhor conosco mesmos. Sabe como? Essa é uma das conceituações lindas que a gente entende que a doutrina traz. E É se, por isso que eu perguntei, que bateu é, isso daí exatamente. e se a gente tiver um pouco mais de capacidade de análise e de observação, nós verificaremos que o conteúdo que a doutrina espírita traz para nós já é a presença superior em nossos caminhos. Então, por que nós estamos falando isso? Ah, que bom que seria se o Chico estivesse aqui do meu lado. Ah, que bom seria se o mestre estivesse aqui do meu lado. Ah, eles não estão, eu não os sinto, vamos falar dessa forma, porque eu não tenho nem capacidade de percepção sobre isso. Mas eu tenho os livros, eu tenho a revelação espírita, eu tenho a possibilidade de, por mim mesmo, ter acesso a essa forma boa de ver as coisas. Percebe? Esse estudo que a gente faz aqui, abstraindo da minha própria pessoa, que eu acho que é totalmente irrelevante, esse estudo de autoconhecimento, ele traz um pouco desse tipo de conceituação. Então, quando nós estamos vendo aqui essa situação de tentar ser, né, equilibrado no trato das nossas mazelas, é um passo nesse processo de aprendizado. E aí, se a gente conseguir começar a ter harmonia íntima com as nossas mazelas, sabe o que vai acontecer? Quando eu estiver em contato com a mazela equivalente do outro, eu vou ter compreensão para com ela. Por quê? Porque eu estou começando a ter compreensão para com a minha. Percebe como a coisa funciona? E possivelmente porque eu terei essa compreensão para com a mazela do próximo, pelo fato de eu estar me trabalhando intimamente, certamente o impacto dessa vibração, desses fluidos de compreensão, afetam o outro. E mesmo inconscientemente, em algum momento, aquelas sementes de renovação também começam a fazer efeito no outro. Assim como foi o caso dos espíritos superiores conosco, percebem? Então, é todo um processo de transformação que vai acontecendo a partir do esforço individual que a gente consiga fazer em nós mesmos. Para finalizar, né, esse momento aqui, fechar essa ideia, a gente lembra, né, do Emmanuel mesmo, que fala, né, que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, toda vez que eu conseguir dar o exemplo de uma harmonia íntima de mim para comigo mesmo, diante das minhas imperfeições, e eu conseguir fazer com que isso transborde
do meu íntimo, para que isso se transforme em uma forma de ser, de eu me relacionar com as mazelas dos outros, eu estou exemplificando, através do meu esforço de ser melhor em mim mesmo, eu estou exemplificando para o outro como que pode ser. Perceberam? E esses impactos é que vão fazer, na verdade, toda a diferença no momento seguinte. Certo, pessoal? Então, hoje nós vamos ficar por aqui, né? Então, só para finalizar aqui no nosso dever de casa, se é que a gente pode falar dessa forma, né? O nosso dever de casa seria observar como que eu trato uma das mazelas que eu consigo identificar, se eu consigo me tornar equilibrado diante dela, na minha relação com ela, e como que eu posso, relacionando isso a outras pessoas, cuidar de reagir bem diante das mazelas do próximo também. Que tal? É uma semana aí de aprendizados legais, da gente lidar com as mazelas que estão ao nosso redor, com as quais nós temos uma afinidade muito grande, por sinal, né? Perceber que elas estão em nós, tratando-as em nós e tentando tratar dos outros também. Não é isso? Muito bem, então vamos ficar assim. Na semana que vem a gente continua. Obrigado aí por todos, a todos, né? Tô vendo aí o Diego e a sua mamãe aí, né? Que legal ver vocês. Que bom, que bom. Estava aqui conosco até agora há pouco o seu Urge também. Faz tempo que a gente não vê o seu Urge, né? Que legal. Que bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e, se tudo correr bem, na semana que vem nós estamos aí juntos outra vez, né? Quem é que poderia fazer a nossa prece de encerramento, por favor? Margarete, faz para nós, Margarete. Jesus, mestre amado, nós te agradecemos por esse momento, por esse estudo, e pedimos, Senhor, nos ajude a nos reconhecer tudo aquilo que nós estudamos, todas as nossas mazelas, e possamos compreender a nós mesmos as nossas limitações e tentar colocar em prática tudo aquilo que o Senhor mesmo nos ensinou e nos ensina a perdoar, a amar nós mesmos e a compreender todas as nossas limitações. Nós te agradecemos, Senhor, por cada irmão que está aqui presente, o Davi, que no bem nos dá esse estudo, que o Senhor possa nos abençoar e abençoar todos os nossos irmãos, e possamos, Senhor, a cada dia mais tentar nos compreender e compreender também as dificuldades dos nossos irmãos. Obrigada por tudo. E que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, pessoal. Eu tinha esquecido de parar a gravação.